época do ano de tempo seco, muitas doenças afetam as vias respiratórias. Sinusite, rinite, alergia. Sobre isso eu converso com o médico otorrinolaringologista Dr. Mário Espósito. E a gente vai falar sobre as doenças dessa época, porque o tempo muda e nós temos essa característica neste período do ano de um tempo seco, doutor. Esse tempo reflete na nossa saúde, como que fica toda essa questão de sinusite, rinite, alergia, essa sensação de secura? Normalmente começa por volta do mês de maio, e a gente começa a sentir a umidade baixa, né? Começa ao mesmo tempo as mudanças climáticas e o aparecimento das queimadas, né? Então são fatores que realmente contribuem para o aparecimento com mais frequência dessas doenças, rinite, sinusite, isso em qualquer faixa etária. Doutor, qual a diferença entre sinusite e rinite? A sinusite, a rinite, aliás, ela é uma patologia inflamatória mais restrita ao nariz, na mucosa nasal, né? Ela fica mais ali no nariz. Causa o quê? Coceira, congestão, coriza, que a gente chama de rinorreia, que inicialmente ela é clarinha, mas que vai perdurando os sintomas, ela vai ficando mais mucosa, às vezes vai amarelando, infecta e até fica esverdeada. Exatamente. Né? E a sinusite, ela se estende, além do nariz, ela acomete as cavidades paranasais, que são as cavidades que a gente tem que a gente sente do lado do nariz. Que vem que chega tudo aqui, então sinusite, aparentemente. Sinusite. Então o paciente começa a reclamar de dor, em criança aparece muito o sintoma tosse noturno, né? Sempre tosse noturna, a gente tem que pensar em sinusite em criança. Então, tosse noturna pode também estar associada a sinusite em criança. Em criança, exatamente. E, doutor, não cuidar de sinusite ou rinite, isso pode agravar e pode prejudicar até que ponto? Bom, se você não tratar adequadamente, ela pode evoluir para uma doença crônica, uma rinite crônica. Que vai persistindo, né? Todo ano ela volta. Todo ano. Aí o paciente passa a não ter aqueles sintomas tão agudos, mas ele sempre está com a doença, sempre com rinorreia, às vezes uma tossezinha que incomoda de vez em quando, entendeu? E uma hora ou outra, que aqui em Cuiabá, por exemplo, além do fato de ter toda essa mudança climática, nós vivemos praticamente 24 horas em ar-condicionado. No ar-condicionado. Entendeu? Doutor, limpeza de ar-condicionado é fundamental para a saúde dessa região? Da face, do nariz, do pulmão? É importante demais isso, porque ali no ar-condicionado tem muita impureza, inclusive fungos, né, que são causadores de rinite, entendeu? De sinusite. Tem sinusites crônicas causadas por fungo e que o tratamento, o remédio não chega naquele local. Aí é só tratamento cirúrgico, a sinusite fúngica. Então, assim, o paciente, né, a gente tem que se atentar a tudo que está em nosso entorno. Ar-condicionado, limpeza de ar-condicionado, colchão, travesseiro, poeira. Exatamente isso, porque principalmente no ambiente a gente fica 8 horas por dia no nosso quarto, né? Tem que abrir janela todo dia, doutor? Abrir janela todo dia, acordar, abrir janela. O ar realmente é essa história né, que a vovó sempre diz, abre janela para trocar o ar. Exatamente, isso é real. Exatamente. Hoje a gente usa muito aqueles umidificadores, né? E até eu oriento os pacientes a não utilizar eles a noite inteira. Por quê, doutor? Por quê? Porque o umidificador, ele vai, se você deixar ele a noite inteira ligado, ele vai gerar um excesso de umidade. Aí o excesso de umidade vai favorecer o quê? O aparecimento das rinites. Das rinites. Então aí você faz um outro rebote, né? Um outro efeito. Um outro efeito. Então o que eu recomendo para os pacientes? Usar realmente é importante os umidificadores. Mas liga às 7 horas da noite, deixa lá até as 10, 11 horas da noite, desliga. E você mantém aquele ambiente com a umidade adequada, com uma bacia d'água, com uma toalhinha molhada. Então a toalha molhada e a bacia d'água de fato fazem efeito. Fazem efeito e vai manter aquela umidade legal pra gente poder dormir, entendeu? Agora se você deixar a noite toda ligada, aí vai ter um excesso de umidade, aí favorece o aparecimento de fungo.
É muito frequente as sinusites complicarem, causando, por exemplo, infecções como pneumonia. Pneumonia. Entendeu? Então, se não curado, também a frase de vovó, né? Uma gripe não curada pode causar pneumonia. Realmente, então a gripe não curada, uma sinusite, uma rinite não curadas podem refletir em pneumonia? Pode, complica, né? Por que hoje existem todas essas campanhas de vacinação? Por quê? Exatamente porque o governo quer diminuir o custo com as internações, né, nos idosos. Começou com os idosos, né, são mais suscetíveis às viroses, né, que é da gripe, né, e eles pegam pneumonia e internam e alguns deles morrem. Não conseguem. E doutor, então a vacina para a gripe, né, contra a gripe, ela ajuda também, no caso de sinusite, rinite, ela fortalece o sistema imunológico e ajuda? Ela ajuda muito o sistema para evitar pegar as gripes que são causadas por vírus. Entendeu? Então ele vai te imunizar contra um determinado vírus. Mas que não impede que eu fique com sinusite e rinite. Exatamente. E qualquer época da vida pode aparecer a sinusite ou a rinite ou não? É assim, na adolescência eu comecei com sinusite e rinite, aí eu vou ter que cuidar ao longo da vida. Ou lá pelos meus 40, 50, 60 anos eu posso ter um episódio de sinusite e rinite. E isso pode acontecer em qualquer época da nossa vida. Às vezes tem criancinha pequena que já tem sintomas de sinusite, de rinite. Entendeu? A minha netinha nasceu agora, vai completar 1 ano. Assim que ela nasceu, na maternidade, ela já começou a espirrar. Nossa! Entendeu? Então, saiu da barriga espirrando. O pai era muito alérgico, né? Então, o diagnóstico já foi feito ali. Então, é uma herança genética. Da rinite alérgica. Rinite alérgica. Doutor, tem cura? Sinusite, rinite, né, porque tem a crônica, tem a recorrente, tem a alérgica, todas elas têm cura ou tem tratamento? A rinite alérgica, ela tem tratamento, não tem cura. Não tem como eu mudar a cor dos seus olhos, entendeu? Posso até colocar uma lente escura, mas sempre você vai ter o olho claro. Entendeu? Então, o que eu quero dizer com isso? Quem nasceu com alergia, ele vai ser sempre alérgico. Entendeu? E tem como segurar a alergia, né? Fazer um tratamento para amenizar os sintomas, mas a alergia vai ter sempre. Tem paciente que faz tratamento, Ana, que fala assim, eu tratei com o doutor Mário de alergia, ele me curou da alergia. Isso não existe. Entendeu? Só controlou. Melhorou os sintomas. Entendeu? Mas não existe cura. Agora, a sinusite, sim. Sinusite é um processo inflamatório infeccioso. Não, aí você usa antibiótico, né? Aí, desde que feito adequadamente, existe uma chance enorme de cura. De cura e não repetir esse episódio. Exatamente. E a rinite eu consigo segurá-la. Essas sinusites recorrentes, você tem que pesquisar por que ela está recorrendo. Entendeu? Por que está ocorrendo isso com tanta frequência? E geralmente é por quê, doutor? Olha, em criança, por exemplo, em criança, hipertrofia de adenoide. É muito comum na criança a hipertrofia de adenoide, que é uma carninha que forma lá atrás do nariz. Sim. E facilita, dificulta a criança para respirar. Entendeu? E ela começa a ter infecções frequentes, entre elas a sinusite. E nesse caso é indicada a cirurgia de adenoide. Aí você tirou o adenoide, você controla aquelas sinusites que ficavam recorrendo. Né? Por exemplo, uma criança que tem muita crise de rinite, também é predisposta para ter sinusite. Você tratou a rinite, vai diminuir muito o aparecimento das sinusites. Doutor, o senhor falando da cirurgia de adenoide, eu me lembro que uma época era muito comum se ouvir falar em cirurgia para retirada de amígdala. Ainda é comum tirar a amígdala ou não, ou passou por um outro olhar e hoje se mantém. Eu tenho essas amígdalas, mas eu me lembro disso, que era muito comum cirurgias para retirada de amígdala. Não, realmente se indicou muita cirurgia sem necessidade. Né? Hoje existem indicações. Né? Muita gente tirou a amígdala sem precisar. Sem precisar, exatamente. Hoje existem indicações, inclusive indicações que não se discute. Né? Eu, como otorrino, vou indicar aqui em Cuiabá, se esse paciente procurar um otorrino lá no Japão, ele vai indicar cirurgia. Entendeu? Porque não se discute a indicação. Tá? Mas como você disse, essa cirurgia passou por um descrédito exatamente por conta
do uso indiscriminado dela. Entendeu? Mas hoje, com os estudos, né, científicos, nós realmente temos como indicar corretamente essa cirurgia. Tá? O tecido amigdaliano, o tecido de adenoide, é o mesmo tipo de tecido, são tecidos linfóides importantes na nossa imunologia até mais ou menos 7 anos de idade. Meio de proteção mesmo ali, né, doutor? Agora tem criança, Ana, que passa a ter infecções, às vezes infecções mensais, entendeu? Então você tem que observar, conversar com a mãe até que ponto aquele órgão está sendo importante para ela. Está fazendo, né, a sua função, exatamente. Né? Tem casos, por exemplo, de uma infecção de garganta, de uma amidalite, causar uma lesão na válvula do coração. Imagina. Nossa, doutor, uma infecção de garganta pode lesionar o meu coração? Uma bactériazinha, ela pelo sangue percorre e atinge lá o coração. E aí dá uma alteração lá na válvula. E aí a paciente tem que fazer uma cirurgia no coração para trocar a válvula. Outros casos, por exemplo, é comum às vezes a gente receber pacientes de nefrologistas por conta de infecções de garganta trazer problema no rim. Nossa, como o nosso corpo, aí ele retrazendo aqui até esse episódio que está em todas as mídias, que é a história do Dr. Bumbum, que injetou, né, um produto na paciente, né, na Cuiabana, e aí ela morreu, e aquele produto, ele entrou na corrente sanguínea e foi para o pulmão, a questão da embolia pulmonar, doutor. Isso. Então, as medicações, a gente tem que ter muito cuidado com a aplicação de medicações, procurar sempre um médico de muita referência, mas referendado pelas sociedades, né, brasileiras, das especialidades, especialistas, porque isso pode acontecer de eu aplicar um produto no meu braço e ele for parar no meu pulmão. Exatamente, isso pode acontecer. O medicamento, tem que lembrar que ele é uma droga. Daí ele tem uma dosagem que tem um efeito benéfico. Entendeu? Se você extrapolou aquela dosagem, pode trazer uma série de efeitos colaterais. Por isso que a bula do remédio lá é enorme, falando sobre efeitos adversos, efeitos colaterais. Porque foi todo um estudo realizado em torno daquele medicamento para ser lançado. Entendeu? Quantos casos a gente vê aí, o paciente foi tomar uma injeção e teve um acidente fatal? Sim, teve um acidente fatal, né? Aí fica muita questão também do imaginário popular, das anestesias. Morreu porque a anestesia. Sim. Então e aí vai popularizando isso, as pessoas vão ficando com medo. Exato. Doutor, o que é a embolia pulmonar? Embolia pulmonar é uma reação inflamatória, né, no vaso. Por exemplo, lembrando esse caso aí que ocorreu dessa nossa conterrânea aqui, ela foi injetado um produto, né? Esse produto chegou até um vaso, né? Isso gerou ali uma coagulação do sangue naquele ali, tentando bloquear aquele corpo estranho no organismo da pessoa, e faz um trombo, entendeu? Um trombo, que de repente ele se desprende e atinge o pulmão. Entendeu? Ele vai pela circulação e atinge o pulmão. Podendo ser fatal. Podendo ser fatal. Há muitos casos em que você consegue fazer o diagnóstico precoce, né, e resolver, né? E controlar e sanar a embolia. Outras vezes não dá tempo. Exatamente. Tá? Tem pacientes realmente que logo percebem que está tendo sintoma. O mal-estar é instantâneo, doutor. Às vezes vai devagarinho, você entendeu? Vai devagarinho, mas o médico ele tem que estar sempre pensando, entendeu? O médico tem que estar sempre, às vezes, com aquilo na cabeça. É raro, mas pode ocorrer. Sim. Entendeu? Doutor, outras coisas assim mais simples, né? Essa época também é comum sangramento no nariz. Crianças, você tá lá, a criança correndo, de repente começa o sangramento. Esse sangramento, por conta do tempo seco? Na imensa maioria das vezes é por conta do tempo seco. Quando é por conta do tempo seco, o que a mãe pode fazer? Olha, qual a melhor maneira de acudir essa criança? A melhor maneira é a mãe ficar tranquila e deixar a criança tranquila. Entendeu? Não apavorar com aquilo, né? Vai levar a criança lá para um ambientezinho mais fresco.
Geralmente coloca ali um travesseiro, põe ela deitadinha, pega um saquinho plástico, enche de gelo ali e começa a comprimir as asas do nariz contra o septo nasal e fazer o gelinho ali. 90% das vezes desses casos resolve com isso, entendeu? Porque o próprio fator de coagulação do paciente vai resolver aquilo. Entendeu? É uma reação do corpo diante do tempo, muito seco. O clima fica... Para evitar, tem como evitar isso? Tem. A gente sempre tem, hoje existe formulações à base de soro fisiológico, né? Sorinho, lavar o nariz. Lavar o nariz, isso é fundamental. Você lavando, mantendo hidratado isso, o nariz, vai evitar muito essas lesões da mucosa do septo nasal do nariz e evitar o sangramento. Doutor, eu já vi vídeo também, né, que fica viral de mães que injetam, pega uma seringa, claro, sem agulha, né, coloca o sorinho e coloca né, no narizinho do bebê, injeta e acaba que o sorinho passa do outro lado e vem descendo tudo, assim, limpando, lavando o nariz. Isso ele pode ser, claro, a mãe vai no médico, recebe a orientação. O senhor acredita que esse procedimento ajuda também a melhorar a respiração da criança? O nariz, ele é um órgão que uma das funções dele é filtrar o ar, né? E nós tomamos banho, lavamos o cabelo, lavamos os ouvidos, fazemos as unhas e esquecemos de lavar o nariz. De lavar o nariz, é verdade. Entendeu? Entendeu? Então, lavar o nariz com soro fisiológico, todos nós deveríamos inserir nos hábitos diários. E, sem dúvida, assim como escovar dente. É importante. Porque o nariz que vai filtrar, aquecer o ar para o nosso pulmão. Nossa, entendeu? doutor, então é aquele negocinho de pôr o soro assim, tic, 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 tic. Isso? É super importante aquilo, entendeu? Se você não quiser comprar aqueles produtos prontos, você pode comprar o soro fisiológico mesmo, pega uma seringuinha e lava. Se você quiser fazer uma solução em casa, eu aprendi com um colega lá de São Paulo, que ele, num congresso brasileiro, ele disse que curou a sinusite crônica dele lavando o nariz com uma fórmula. Era 1 litro de água filtrada e fervida e uma colher de sopa rasa de sal. Ele faz um soro e lava o nariz com aquilo. Doutor, então para a gente finalizar, aproveitando isso de lavar o nariz habitualmente todos os dias, nessa época de tempo seco, diante dessas possibilidades de sinusite, rinite, alergias, essa sensação de secura na garganta, o que a gente precisa fazer para evitar que tenhamos esses quadros agravados ou até evitados? É importante, por exemplo, a gente estar hidratado também. Entendeu? Beber bastante água. Beber muita água. Porque no tempo frio a gente meio que esquece, né? Esquece. Outra coisa, eu sempre recomendo aos meus pacientes, às vezes vai deitar, toma 1 ou 2 copos de água. Você hidratado, você é mais resistente. Entendeu? Entendeu? Exatamente, é mais resistente. Então, evitar, por exemplo, substâncias que te causam alergia, não ficar em ambiente fechado, que tenha gente que fuma, entendeu? Porque tudo isso, até cuidados básicos, que com certeza quando sua filha era pequena, você deve ter aprendido com seu avô, com sua avó, de não andar descalço, acordar com o pé no chão, entendeu? Doutor, isso também é importante, não pôr o pé no chão, acordar e não andar descalço. Eu oriento meus pacientes isso, entendeu? Porque eu trato da via aérea superior e a rinite alérgica, o paciente de manhã, muitos deles acordam pela manhã, põe o pé no chão e começa aquelas crises de espirro, né? Que a gente chama de espirros insalvos. Então, eu estou te falando minha experiência como pai. Meus filhos são alérgicos, entendeu? Eu ensinei todos eles a dormirem de meia e tinha uma sandalinha, um chinelozinho assim na beira da cama para a hora que acordar assim e colocar seu pé no chão. Porque uma criança alérgica, se colocar o pé no chão, aquilo deu uma reação vasomotora imediata. Ela está dormindo, geralmente com um lençol, um edredomzinho, um corpinho quente e o chão frio. Entendeu? Olha, gente, como isso a gente pensa às vezes que é bobeira, né? Falar, não, isso aí era coisa de avó. Como é sério, como é importante. Você, por exemplo, um cabelo bonito, grande, vai querer lavar. Não vai lavar seu cabelo à noite. Dormir de cabelo molhado nem pensar. Vai te provocar, você vai ficar mais sujeito a ter infecções respiratórias. Se você for alérgico, você pode ter mais sinusite. Nós dormimos no ar-condicionado geralmente. Entendeu? Para que isso?
vai lavar seu cabelo lá pelas 4 horas, antes seca primeiro, depois você vai dormir. Doutor, e essas pessoas começam, dão um espirro, aí vem 10? São Não, pessoas pois- geralmente alérgicas? São- Isso é uma evidência de que a pessoa tem alergia, começa a espirrar e não para mais. Exatamente. É uma evidência de quem é alérgico. Porque espirrar uma vez ou outra tá dentro da normalidade. Na normalidade. Tudo bem. É uma forma de você se defender de um agente que está te agredindo. Vamos supor, você teve contato com o vírus. O seu organismo começa a fazer você espirrar para tentar eliminar aquele vírus. Ou um corpo estranho que entra no seu nariz. Entendeu? Sim. Mas o alérgico é muito, muito comum, o alérgico ter essas crises que a gente chama de crises insalvas. Ou espirros insalvas. São crises assim que ele começa a espirrar 1, 2, 3, 10 vezes. Doutor, então isso, né? Beber bastante água, ter cuidado, colocar chinelinho, dormir de meia, não lavar o cabelo antes de dormir. Se hidratar. E, gente, nessa temporada, não faça queimada. Isso, Né, doutor? Isso, Mato Grosso eu estou vendo, é campeão. Campeão, todo ano de queimada, porque todo ano. isso, ele Coisa vai... feia para nós, entendeu? E afeta a nossa saúde, né? Muito. Porque muito. entra, a cidade toda adoece. Exatamente. Tem dias que a gente vê a fumaça cobrindo a cidade, né? O consultório fica cheio. Chove de paciente. Doutor Mário Espósito, meu entrevistado de hoje.